O Google acabou de anunciar o fim do Bitcoin? Porque, segundo um documento da Google Research que está circulando agora, um ataque pode quebrar a segurança do Bitcoin em menos de 10 minutos. E isso colocaria bilhões de dólares em risco. Mas tem um detalhe que ninguém está te contando. Isso não significa o que parece. E se você entender isso errado, pode tomar a pior decisão possível com o seu dinheiro. Nos últimos dias, essa história explodiu no mercado. Google quebrou Bitcoin, criptografia comprometida, ataque em minutos. E quanto mais você pesquisa, pior ela fica. Mas quando você realmente analisa o que foi dito, você percebe que existem duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. A que está viralizando e a que realmente importa. Meu nome é Pedro Lima e esse é o canal Engenharia dos Mercados. E hoje a gente vai separar essas duas histórias, porque existem três perguntas que ninguém está respondendo direito. O Bitcoin está em risco de verdade? Esses ataques realmente são possíveis? E o mais importante, você deveria se preocupar agora? Para esse cenário todo ser real, existe uma única coisa que teria que falhar: a base da segurança do Bitcoin. Pensa assim, é como se seu Bitcoin estivesse dentro de um cofre. E esse cofre tem duas coisas: um endereço público e uma chave secreta. O endereço qualquer pessoa pode ver, mas a chave só você tem. E é isso que te dá o controle sobre o dinheiro. Agora vem a parte importante. É muito fácil criar um endereço a partir de uma chave privada, mas fazer o caminho inverso é praticamente impossível, ou pelo menos sempre foi. E é exatamente isso que protege o Bitcoin até hoje. Nenhum hacker, nenhum governo, ninguém conseguiu quebrar isso. Mas então surge uma pergunta: o que mudou? O problema começa com uma tecnologia que ainda nem existe completamente: o computador quântico. Diferente de um computador normal, ele não testa uma possibilidade por vez, ele testa várias ao mesmo tempo. Agora pensa no impacto disso. Algo que levaria trilhões de anos poderia ser resolvido em minutos. E tem mais. Existe um algoritmo criado especificamente para isso, chamado algoritmo de Shor. Ele foi feito justamente para quebrar esse tipo de segurança. Ou seja, se um computador quântico poderoso o suficiente existir, ele poderia pegar um endereço público e calcular a chave privada. Basicamente, abrir o cofre. E aqui que começa o pânico. Porque quando essa informação saiu, ela veio acompanhada de números assustadores. Bilhões de dólares em risco, milhões de bitcoins vulneráveis, ataques acontecendo em menos de 10 minutos e talvez o mais preocupante, uma estratégia chamada colhe agora, decifre depois. Funciona assim: alguém pode estar copiando dados da blockchain hoje, guardando tudo, e quando a tecnologia estiver pronta, simplesmente desbloqueia tudo de uma vez. Agora, junta isso com outro detalhe: uma transação de Bitcoin leva cerca de 10 minutos para ser confirmada, e o ataque teórico levaria 9 minutos. Você consegue ver o problema aqui? Mas é exatamente nesse ponto que a história começa a mudar. Porque apesar de tudo isso parecer o fim do Bitcoin, tem uma coisa que muda completamente o cenário. Isso ainda nem existe. E aqui está o detalhe que ninguém explica direito. Existe uma diferença enorme entre o que temos hoje e o que seria necessário para quebrar o Bitcoin. Os computadores quânticos atuais são instáveis, cheios de erros e extremamente limitados. Para realmente quebrar o Bitcoin, seriam necessários milhares de qubits. Na prática, isso significa máquinas com centenas de milhares ou até milhões de qubits. E hoje a gente nem chegou perto disso. Ou seja, a ameaça ela é real, mas não é imediata. E o Google não anunciou o fim do Bitcoin, ele fez algo muito mais importante: um alerta, um aviso de que o futuro está chegando e a gente precisa se preparar. Mas enquanto isso, muita gente entrou em pânico. E a verdade é que o Bitcoin não está parado. A comunidade já está trabalhando nisso há anos. A solução? Criptografia pós-quântica. Novos sistemas que funcionam mesmo com computadores quânticos. E mais importante, o Bitcoin já provou que consegue evoluir. Vai ser simples? Não. Vai ser rápido? Também não. Mas é totalmente possível. Então, voltando à pergunta inicial,
O Google anunciou o fim do Bitcoin? Não. O que ele fez foi emitir um alerta. A ameaça existe, mas não é para agora. E já está sendo tratada. Isso não é um apocalipse, é uma atualização. Em câmera lenta, mas é uma atualização. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Bitcoin vai conseguir se adaptar a tempo? Ou essa é a maior ameaça da história do mercado cripto? Comenta aqui abaixo se você quer entender o que realmente está acontecendo, sem cair no pânico das manchetes. Se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre vai além do óbvio. Eu fico por aqui e bons investimentos!